Hoje vamos saber como convocar assembleias com assuntos gerais. A nossa convidada hoje é Silvânia Vitorino, CEO da XCOM Administradores de Condomínios. Muito bem-vinda, Silvânia. Tudo bem, Miriam? Muito obrigada o convite. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Estamos no Rio, né? Estamos no Rio. No Rio de Imagina, Janeiro. Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. E vamos falar sobre os condomínios aí. É muita história, né? A gente está falando de uma cidade, uma capital, com muitos edifícios, bairros muito diferentes uns do outro, públicos diferentes. E a tal da Assembleia, quando fala em assuntos gerais, como que desenvolve isso, Silvânia? Então, pessoal, a primeira coisa que todo mundo tem que entender, Miriam, assim, assuntos gerais, e é importante que você, gestor, você, síndico, você entenda o que é assuntos gerais. Vamos colocar na prática assim. Você imagina assim, eu sou condômino, não tive a oportunidade de ir para uma Assembleia, ok? Então, assuntos gerais em assembleias, eles não podem ter força de deliberação. Ele não pode ter força de normativa dentro de um condomínio. Vocês sabem por quê? Porque como é que... Vamos começar do início. Quando você convoca uma assembleia, você tem uma pauta, onde aquela pauta ela é distribuída para todos os condôminos. Então, previamente, os condôminos eles tomam conhecimento o que vai ser discutido. Como é que eu posso saber o que vai ser discutido em assuntos gerais? Não tem como. Então, você acaba... E o tempo, inclusive, de cada assunto. Exatamente. Então, você acaba não dando oportunidade para que o condômino ele possa debater o assunto. Então, gestor, síndicos, administradoras, vamos lá, assuntos gerais em assembleias não é para deliberar, não é para que realmente vire uma norma no condomínio. Se você quer fazer o assunto, ou seja, se você quer convocar numa assembleia determinado assunto para o seu condômino, você tem que colocar um item específico. Como é que a gente faz na nossa empresa? Assim, já tem bastante tempo que a gente vem mudando aí a cultura do cliente, porque assim, o que acontece em condomínio? Acontece em condomínio assim, as pessoas acham assim, eu só vou convocar uma única assembleia. Então, tem-se essa cultura de que eu convoco apenas uma AGO e numa AGO eu vou discutir tudo. Não tem como você discutir tudo. Então, assim, a nossa orientação como administradora, Miriam, é fazer o seguinte. Você faz uma AGO, onde você tem os critérios da AGO, que é a sua prestação de contas, em caso de convenção, você faça a sua eleição, mas trate os assuntos individuais, não trate assuntos em assuntos gerais. Se você quer colocar assuntos gerais, na nossa empresa, a gente orienta assim, o assunto gerais ele é para determinar o que vai ser uma próxima assembleia. Aí não cresce também os problemas, né? Porque você imagina assim, como é que você pode, em assuntos gerais, vou dar um exemplo, a gente, nesses 25 anos aí de experiência, a gente já pegou. Às vezes as pessoas debatem normas em assuntos gerais, mas como assim? Muito técnico. Muito técnico, e aí você acaba querendo implementar determinados assuntos em condomínio que você não deu a oportunidade que o condômino ele tome o conhecimento prévio. Até muitas vezes trazer especialistas para falar, né? Exatamente. Quando envolve normas, quando envolve fornecedores específicos, quer ver quando entra na parte de inovação, por exemplo. Exatamente. Né? Então, acaba... Então, assim, o que a gente sempre orienta na nossa empresa, assim, você quer trazer assuntos gerais? Leve assuntos gerais. Mas entenda o assunto gerais, que o assuntos gerais, na verdade, ele vai normatizar e ele vai fundamentar para uma próxima assembleia. Se eu convoco um assunto gerais, mas Silvânia, a gente quer ter assuntos gerais, porque todo mundo quer falar. Sim, o condômino ele pode falar. A comunicação com o seu condômino não pode ser só numa assembleia, não pode ser só naquela oportunidade, que é exatamente o que acontece. As pessoas elas descem para assembleias, passam, às vezes, um ano para que elas possam falar sobre os assuntos. Então, pessoal, o que a gente entende aí, principalmente em assembleia e assuntos gerais, é que falta muita comunicação diária com o seu condômino. Porque, às vezes, o condômino ele tem a necessidade de debater determinados assuntos e ele quer falar tudo em assuntos gerais. Essa forma fica não polêmica e acontece às vezes também de ter pessoas que não têm empatia umas com as outras e usam esse momento ainda para poder até conflitos acontecerem, né? E as pessoas acham assim, em assuntos gerais eu vou discutir tudo. Não, você não vai discutir tudo. Se você quer colocar a sua norma, você como condômino, você tem o livro, você tem os livros de ocorrências que hoje são virtuais, né? Então, assim, por isso que eu digo, o assunto gerais... Aplicativos também, muitas vezes. Hoje, a tecnologia ela mudou absurdamente, né? Então, assim, por isso que eu digo, a informação ela tem que estar diária, não só vamos falar só em assembleia. E outra coisa que
eu gostaria assim, de deixar muito claro, Miriam, assim, que a gente orienta no nosso condomínio assim, pessoal, condômino, você precisa ser participativo. O condomínio não é só o síndico e o conselho, não é só isso. Ou Daí seja, chega na hora que dá um BO grande e as pessoas não participaram e querem cobrar diretamente ao síndico ou ao conselho, sendo que não fizeram parte de todo o processo. Aí onde eu digo assim, às vezes as pessoas me perguntam assim, Silvânia, mas quem convoca só é o síndico ou é um quarto dos condôminos? Não, olha só. Qual que é o quórum, no caso? Na verdade, você, legalmente falando, a assembleia é convocada pelo síndico ou por um quarto dos condôminos, né, dos moradores. Mas o que a gente precisa mudar essa cultura é assim, ó, eu vou convocar uma assembleia, faça com que o seu condômino participe. Ou seja, faça uma pauta de uma assembleia onde as pessoas possam tomar previamente o conhecimento para que realmente todo mundo tome conhecimento, para que todo mundo tenha a oportunidade de falar sobre o assunto. Porque se você só convoca em assuntos gerais, sabe o que vai acontecer? Só quem vai poder debater, só quem vai tomar conhecimento é quem está na assembleia. Aí você vai me dizer assim, mas então por que essas pessoas não foram na assembleia? Bom, aí entra uma outra... Que é o grande desafio. Que é o grande desafio, que é exatamente a participação. Então, assim, na nossa empresa, o que a gente faz é assim, ó, quer tratar assuntos gerais? Você pode colocar assuntos gerais. Mas os assuntos gerais, eles vão se tornar, dependendo do que for debatido, a pauta de uma próxima assembleia. E não de uma deliberação sem prévio conhecimento. E está aí também a parte dos conselheiros, de estarem ajudando nessa sim, intermediação. Né? É aquilo que eu digo. Hoje, eu entendo que condomínio mudou muito, sabe, Miriam? Então, assim, não é mais aquele fato que só o síndico que determina, só o conselho que determina. Quem que determina? Não. Hoje, na nossa concepção, a gente entende o seguinte: você é morador, você também é participativo. Sabe aquela coisa de vamos brigar e vamos só discutir? Está errado. O síndico, o conselho, o condomínio é de todos. E está mudando isso, Silvânia? De quando, né, há 25 anos, né, Silvânia tem 25 anos trabalhando com condomínios. Tem mudado a cultura das pessoas? Eu acho assim, que é um desafio diário. Tá? Esse então, é o maior assim, desafio. Mas eu também acho assim, ó, o dia que o condômino, o dia que os síndicos, os gestores, as administradoras entenderem que quanto mais comunicação, mais participação dos condôminos, nós vamos ter o objetivo principal. Qual é o objetivo principal? É cuidar do seu condomínio, é cuidar do seu patrimônio. Então, as decisões do condomínio, ela pertence a todos, não é só o síndico, não é só o conselho. Então, por isso que a gente diz assim, ó, assuntos gerais, ele pode ter, sim, na pauta da sua assembleia, mas ele não pode ser objeto de normativa ou de deliberação. Não pode, porque você precisa da participação. Porque, às vezes, tem gente que, infelizmente, a gente já pegou, Miriam, algumas convocações, as pessoas querendo normatizar garagem em assuntos gerais. Como assim, gente? Não pode. Um dos temas mais polêmicos, né? Não pode. Então, assim, sabe? Ou então, eu vou... às vezes o síndico fala assim para a gente, olha, Silvânia, eu quero deliberar uma obra de fachada em assuntos gerais. Não, você não pode fazer isso. Hoje, a nossa empresa, a gente orienta assim, ó, envie tudo previamente para o seu condômino. Você sabe por quê? Para que você, condômino, não chegue na assembleia e você seja surpreendido. Eu acho que esse é o gatilho hoje que a gente precisa mudar. Por isso que você orienta também a cada 6 meses? Como que é a orientação? E como que é a mentoria? Então, aí a gente vai chegar exatamente na questão da mentoria. Só para eu poder assim, finalizar a questão de assuntos gerais, pessoal, assuntos gerais, vocês precisam entender que é uma pauta, você pode deliberar o assunto, você pode falar. Se você quer discutir algo que já está normatizado, ok você falar em assuntos gerais. O que você não pode falar em assuntos gerais, ou o que você não deve fazer, é você querer aplicar normas aonde você não deu prévio conhecimento para os seus condôminos. E o mais importante, você precisa da participação dos seus condôminos. O seu condômino precisa estar interagido, ou seja, ele tem que estar dentro daquele contexto, porque no final da história, o resultado é para quem? Para todos, não é só para o síndico, não é só para a administração do prédio. A gente vê, por exemplo, um alerta, né? Precisamos alterar, trazer mais acessibilidade para o condomínio não está em ordem em relação à norma, tal, e é sobre a responsabilidade do síndico. Sim. Claro que existe a questão do bom senso, sim, até por relação financeira, né? Vai sim, ser tudo planejado, mas é algo que os moradores precisam saber, né? Até para o conforto, para estar tudo em dia com o condomínio. E você sabe o que a gente faz assim nas nossas assembleias? Quando chega
chega o assuntos gerais, geralmente a gente fala o seguinte, condômino, o que vocês querem discutir numa próxima assembleia? Quais são as prioridades que o condômino quer discutir? Então, você dá oportunidade para que os condôminos, eles cada vez mais, eles participem da administração do condomínio. Começa a entender, né? Que a responsabilidade é de todos. E é o mais importante que eu sempre digo, gente, a administração não é do síndico, a administração não é do conselho, ou seja, a administração é de todos, o resultado é para todos. O resultado é para aquele CNPJ daquele condomínio, é para aquele condomínio que você vai desempenhar. Por isso, a importância da participação, que eu entendo hoje assim, o síndico gestor, ele precisa saber que quanto mais ele tiver a participação dos condôminos, mais o resultado é positivo. E está aí também o trabalho das administradoras, né, de fortalecer e do síndico, dos moradores estarem seguros. Pois é, aí é onde eu digo que entra o nosso papel como administradora. Então, quando o síndico me consulta, Silvânia, olha, eu quero debater essa pauta, né? Então, o que nós como gestores, ou seja, nós como administradores, a gente precisa orientar o condomínio seguinte, o que você quer discutir na Assembleia? Não, então esse assunto você tem que ter um item específico. Daí a importância de você realmente ter essa comunicação junto com o seu condômino, junto com seus conselheiros, para que exatamente quando você distribua uma pauta, essa pauta realmente fique muito transparente para que todo mundo possa participar. Senão ela acaba ficando oculta. Não, e acaba acontecendo que tem gente que acha que a administradora às vezes é uma contabilidade, vai muito além, né? Inclusive o síndico. Né? O síndico que às vezes está começando, o síndico morador. Mas e como que funciona a mentoria? Então, deixa eu explicar para vocês o que é a mentoria e por que surgiu a mentoria na nossa empresa. Né? Vindo de encontro exatamente dessa comunicação, dessas orientações para os condomínios, a nossa empresa a gente faz mentoria para os nossos clientes. O que a gente faz isso? Por que é essa mentoria? Hoje eu entendo que as administradoras, nós como administradoras, a gente precisa tirar a ideia de que a gente é só paga e recebe conta. Paga e recebe conta. Não, nós somos além disso, ou seja, e aí é onde vem a cultura da nossa empresa. Tudo de cima, né? Exatamente. Todo o sistema. É um ecossistema. O que eu digo assim em relação à questão da administradora? A administradora, ela nada mais é do que ela faz parte do time do síndico. Então, nós fazemos parte do time do síndico. Então, se nós fazemos parte daquele time, daquele condomínio, o que significa? Você precisa cada vez mais dar informação ao seu cliente. Porque, assim, é como uma empresa. Você demonstra para o seu cliente, ou seja, lógico, a decisão é sempre dele, tá? Nunca é da administradora. A administradora ela não está ali para decidir. Ela está ali para orientar e para dar quais são os itens que o síndico determina. Porque quem determina é o síndico, é a Assembleia, são os condôminos, mas nós precisamos levar esse conhecimento. Então, a gente precisa... E aí, daí onde veio a nossa ideia da mentoria. O que é a nossa mentoria dentro da nossa empresa? A nossa empresa, de 6 em 6 meses, o que a gente faz? Surgiu pela necessidade. Sim. Hoje eu entendo que... Por que há necessidade? Porque quanto mais informação, quanto mais compartilhamento de informação, melhor aquele condomínio... Até em relação a prestadores de serviço. A tudo. Ou seja, então, hoje, o que a gente faz na nossa empresa? A gente tem momentos em que a gente faz mentorias para os nossos condomínios, onde a gente convoca... Aí sim, a administração do prédio, e a gente vai debater os assuntos, para que aqueles assuntos eles sejam levados para os condôminos de uma maneira a não ter erro, né? Porque às vezes, quantas vezes o síndico acaba tomando atitude que ele não poderia. Ele não tem como fazer. E aí, se você tem essa comunicação... E os prejuízos podem ser grandes, né? Porque, por exemplo, trabalhistas, algumas questões que o apoio também ali dá um alerta. Sim. Eu já soube de casos ali de trabalhistas por questões assim óbvias que poderiam ser evitadas se tivessem um apoio, um alerta, um conhecimento. Exatamente. Então, é por isso que eu digo que nós, como administradoras, nós precisamos levar esse conhecimento. Nós precisamos sempre amparar o nosso cliente a estar dentro das normas, a estar dentro do cumprimento das legislações, que hoje são milhares, gente. Hoje, o condomínio, realmente, você tem muitas obrigações. E todo ano vai mudando, né? E cada... Ou seja, eu brinco... Em todas as áreas. Eu digo assim, cada mês a gente tem uma... Nós precisamos nos adaptar a um mundo muito moderno, onde esse mundo moderno ele tem a obrigatoriedade, ele tem os cumprimentos, e você precisa estar atual. Se você não estiver atual, você vai fazer o seu cliente errar.
E por falar em né? modernização dos processos, uma situação também agora que acaba sendo um apoio, que acaba trazendo transparência, é o e-social, né? Sim, então, que foi a grande mudança. Você sabe o que eu brinco, eu digo para os meus clientes, eu falo assim, gente, olha só, o e-social, ele veio para quê? Para que os condomínios entendam que nós somos equiparados à uma empresa. E como uma empresa, você tem obrigações, você precisa cumprir normas. CNPJ. Então, com funcionários. Você sabe o que eu digo? Eu brinco, eu falo assim, síndico, não tem como dar jeitinho, não existe jeitinho. Nas normas não existe jeitinho, você tem que cumprir. E se você não cumpre, as multas são pesadas. E se você não pensar lá na frente também, né? Exatamente. Então, e é por isso que a gente criou a mentoria, Miriam. Por que a gente criou a mentoria? Para que a gente possa ter esse comparecimento junto com esse cliente e a gente possa orientar esse cliente. Ou seja, a gente pega a nossa experiência aí de quase 25 anos e a gente leva para o gestor. Ou seja, nós o caminho. Exatamente, porque às vezes o que acontece? O síndico, às vezes, ele quer tomar determinadas situações dentro do prédio, mas que, às vezes, ele está indo para um caminho que não é correto. Quem é que vai orientar ele? A administradora precisa estar ali do lado dele. Então, por isso que eu digo que a nossa empresa, nós somos o braço direito do síndico. Por que o braço direito do síndico? Nós precisamos estar devidamente atualizados, devidamente orientados para que ele tome as melhores decisões para o prédio dele. Por isso que a gente criou a mentoria. Por isso que a gente tem os nossos encontros com os nossos síndicos e os membros da administração, a gente faz a cada 6 meses, a gente faz essa mesa que a gente chama... Chama o conselho também? Sim, sim. Por que o conselho? Porque eu digo hoje que síndico não administra condomínio sozinho. Mas coloca todo mundo... Hoje a gente faz muito online, né? Ou seja, hoje exatamente porque hoje... Sim, cada um num lugar. E a tecnologia hoje, ela te permite essa informação. A informação é muito rápida hoje. Então, você não pode perder tempo. Então, o que a gente faz na nossa empresa? Silvânia, a gente quer fazer por exemplo, a última reunião que nós tivemos. A gente quer fazer um planejamento de melhorias para o prédio. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma reunião, nós realmente iniciamos quais são as prioridades. Para quê? Para que essas prioridades você tenha uma reunião administrativa e depois seja levado para o seu condômino. Faça reuniões com o seu condômino. Eu acho que a cultura de só tem que ser em assembleia, só tem que ser em assembleia, só tem que ser... Não, você precisa de assembleia. Mas antes da assembleia, você precisa entender se essas prioridades que você, como síndico, e junto com o seu conselho, se é o que a maioria dos condôminos querem. Será que é isso que a maioria quer? Você só vai saber se você ouvir. E a questão das assembleias? Está acontecendo também de forma online? Então, híbrida? Como é que está sendo isso? Hoje, assim, eu digo assim, nós, como administradora, nós tivemos realmente que nos adaptar e sermos muito rápido. Então, hoje eu digo assim, você não tem mais aquela desculpa, mas eu não vou na assembleia porque eu estou do outro lado do mundo. Não, então hoje você permite, ou seja, o instrumento da tecnologia te permitiu que essa informação ela consiga chegar aonde você estiver, porque você hoje tem as assembleias virtuais determinadas aí pela legislação, então já não tem mais aquela cultura, mas se é válido ou não, ela é válida, existe uma legislação, então, ou seja, olha como é que a informação ela chega rápida. Um dos avanços da pandemia, né? Foi um dos lados que avançou. Exatamente. E outra coisa, Silvânia, só para a gente também aproveitar aqui todo esse teu conhecimento, que nem a gente falou sobre o e-social, a questão do que está vindo agora também é sobre o ESG. A questão do ESG, o compliance, por exemplo, é um dos itens, mas a gente pode explorar um pouco mais seu conhecimento em relação ao ESG nos condomínios? O que eu digo assim, por isso que eu digo que quanto mais informação esse condomínio ele tiver, quanto mais informação você levar para o seu cliente, mais as administradoras saem na frente. Porque eu digo assim, quando a gente fala num condomínio que você precisa ter a mentalidade do compliance, né? Ou seja, você precisa estar com o seu condomínio, ok, você precisa estar com o seu condomínio com as normas perfeitas. E, para isso, às vezes, tem determinados condomínios que você precisa mostrar para o seu cliente, né? E isso eu acho que existe aí um impacto não só na cultura dos condomínios, mas exatamente de você cumprir as normas, de você saber se de fato o seu condomínio ele está devidamente regular, se ele está devidamente correto.
isso eu digo assim, ó, a gente ainda tem muito trabalho pela frente, tá, Miriam? Muito trabalho. Tem que acelerar isso tudo, né? Até por isso a informação é tão importante, porque envolve o planeta, inclusive. Sim. Porque a gente fala de sustentabilidade, sim, a gente fala de governança, sim, né? E sustentabilidade é o pilar, né? Não é só social, porque às vezes a gente fala, sustentabilidade, pensa só no meio ambiente. Ok, é óbvio que é o meio ambiente, isso é mais do que óbvio. Lógico. Mas envolve outros pilares, inclusive o econômico. Que aí é uma mudança de cultura. E aí, para você poder mudar a cultura, é onde eu digo, quanto mais informação, mais você vai contribuir para o crescimento daquele condomínio. Não é só para cumprimento de norma, não é só isso. É exatamente como você acabou de falar. Quando você muda a cultura, você muda o resultado daquele condomínio. Você leva o resultado para aquele condomínio. Por isso a importância de cada vez mais os síndicos, e aí eu digo, o síndico gestor interno, o síndico profissional, porque o síndico profissional ele já vem com uma bagagem, com conhecimento, né? O síndico morador, ele precisa realmente ter um time em que possa dizer para ele, olha, isso aqui você pode fazer, isso aqui tem que se atualizar também, né? Não é só porque é morador que não... Mas assim, deixa eu te dar uma notícia muito boa que eu digo que isso mudou muito. Se você me perguntasse, Silvânia, se você entendesse o que era administrar condomínio há 25 anos atrás, o que é agora, eu digo assim, ó, as pessoas elas estão participativas, ou seja, antigamente você só escutava assim, porque o síndico, aí o condomínio, o conselho não quer saber. Não, hoje em dia o conselho ele também busca informação. Tem que zelar, isso que é legal. Né? Tem que zelar. A gente vai até uma das entrevistas que eu vou fazer lá em Santa Catarina, quando eu voltar para lá, com o Coronel Fernando José Luiz, é sobre a teoria das janelas quebradas. Várias pessoas, né, já conhecem sobre isso, mas como isso reflete realmente nos cuidados, né? E é aí que está o zelo do síndico. A gente vê a diferença que é um condomínio bem cuidado, acaba que todo mundo abraça e é o pertencimento, né? E aí, já que você falou desse tópico que eu acho importante, então assim, ó, a gente precisa mudar a cultura de mas é o síndico. Não, não é o síndico. Presta atenção, você morador, você também faz parte da administração do condomínio. Então, as informações, as decisões, ela tem que estar para todos. É o coletivo, né? É o coletivo. Em comunidade. Não é isso? Então, assim, é lógico que você não vai... Você, dentro de um condomínio, o que vai valer é a maioria, fato. Mas quanto mais informação, mais você tiver a participação... Porque, pessoal, imagina, de quem é o resultado? O resultado do condomínio. De todos. De todos. E a longo prazo, principalmente, né? Então você quanto mais informação você tiver, quanto mais você tiver a participação dos seus condôminos... Mais economia, inclusive. Por quê? Porque, às vezes, um síndico, você pode estar dentro de uma administração, mas, às vezes, você tem uma boa ideia de um condômino. E por que não aplicar? Só porque ele não faz parte da administração do prédio? Só porque ele não é síndico? Mas aquela informação vai trazer de resultado para o seu condomínio? Essa informação. Trabalhar a visão de longo prazo, né? A gente, por exemplo, lá, a gente está trazendo, inclusive, para o Rio também, soluções que, acompanhando todo o processo, pode chegar a 10 anos de garantia. Então, é uma atitude que acontece agora, mas que vai ter quem sabe, várias gestões, que vai entregar, inclusive, para o próximo síndico, ou mesmo na vida de um síndico a longo prazo, eficiência ao ponto de não ter que, às vezes, estar lá, vai descer lá, só para dar um exemplo de fachadas, por exemplo, que é sempre uma questão polêmica, né? Ter lá, desde o ponto de ancoragem, a pessoa passando lá pela janela. Então, assim, por que não passar isso a longo prazo? Não fazer a cada 2 anos, quem sabe de 5 anos, por trabalhar com materiais mais eficientes? Então, é essa busca constante aí dos síndicos, que é um pouco de cada coisa, né, Silvânia? É um pouco arquiteto, um pouco engenheiro, um pouco advogado. E administradores têm esse papel aí de apoio. Perfeito. E aí a gente vai de encontro exatamente à cultura. O síndico ele tem que ter um time efetivo, ele tem que ter um time de qualidade. Ou seja, por que ele tem que ter um time? E aí, quando eu digo time, eu não digo só de administradora. Você tem que ter uma boa administradora, você tem que ter um bom jurídico, você tem que ter um bom engenheiro, você tem que ter um bom arquiteto. Por quê? Porque esse grupo de profissionais vai ser o resultado eficiente para o seu condomínio, vai ser o resultado que você busca. E aí, tudo é o quê? Planejamento. Se você planeja, você realmente tem um resultado muito mais eficiente. Só que, para isso, você não faz tudo sozinho, né? Para isso, você precisa de bons profissionais ao seu lado. Então, é perfeito que o síndico entenda que, quanto mais ele tiver com o time, o resultado dele vai ser para todos. É isso que a gente entende. Muito bom. Silvânia, quero agradecer, mas quero também mandar um abraço aqui, que a gente tem algumas pessoas que a gente conhece
em comum, né? A Ana Pretel. Sim. Ana Pretel é uma grande mediadora aí, então, com os condomínios que estiverem aí com conflitos, fica essa super dica aí de trazer a Ana Pretel, é uma das parceiras aí do Condomiting, aproveitar também para mandar um abraço para todo mundo, o pessoal também do Conde TV, a equipe, o Antônio De Luca, que nos conectou aqui no Rio de Janeiro. Perfeito. Silvana, parabéns pelo seu trabalho. Isso, obrigada. A gente quer estar sempre contigo aí, trazendo sua experiência aí para os síndicos, a gente que agradece. Miriam, eu que agradeço, realmente essa oportunidade para mim foi ímpar. Parabéns pelo seu trabalho, porque eu entendo assim, quanto mais a gente levar conhecimento para esse mercado ele eleva a régua. E você levando a régua significa o seguinte, você a cada dia você vai procurar bons profissionais. Hoje eu digo o seguinte, se você tem conhecimento, você tem que levar esse conhecimento. Então você está de parabéns, porque quanto mais conhecimento, mais a gente eleva o mercado. Muito obrigada. E a Xcom está no Rio de Janeiro? Qual que é a atuação da Xcom aqui? Hoje, hoje a Xcom, e até por causa da tecnologia, hoje a gente atende condomínio em qualquer lugar, né? Então hoje, e é por isso que eu digo que você tem que estar muito bem preparado. E assim, até por causa da informação muito rápida. Então, hoje a Xcom, ela basicamente, os seus condomínios são na Zona Sul, só que hoje a gente consegue, enfim, administrar condomínio aonde a gente estiver, por causa realmente da informação, que ela é muito rápida. Mas eu quero te agradecer, você está de parabéns com o seu... Muito obrigada. E convidar também o pessoal para acompanhar as redes sociais da Xcom, que tem eventos, tem mentoria, tem lives. Sim, Então, há um ano a gente buscou levar conhecimento para os nossos seguidores, porque a gente entende exatamente isso. Você falou da Ana Pretel, e eu também gostaria de deixar um grande beijo, porque isso é uma outra cultura que eu acho que os condomínios eles precisam iniciar, que é exatamente a mediação de condomínios. Então, eu acho que antes de você pensar num processo, antes de você pensar num conflito, vamos pensar na solução junto, porque quando você faz uma mediação, o resultado não é só para um lado, é para todos. A próxima que vai estar aqui com a gente vai ser a Ana Pretel. Então, pode, exatamente, estar com a gente. Ela é 10. Obrigada, Miriam, muito obrigada. Obrigada, gente. Vocês, deixem aquele like para a gente, comentários aí para a gente poder entregar os conteúdos para todo o Brasil, né? A gente fala que o like é muito bom, mas os comentários acaba a gente conseguindo com o YouTube entregar para mais pessoas. E para vocês também que acompanharam até aqui, acompanhem também o Condomiting nas redes sociais, Condocasa em Balneário Camboriú também trazendo bastante tecnologia, e agora no Rio de Janeiro também. É isso. Obrigada, pessoal.